tudo de mais importante sobre previdência privada, tanto os planos PGBL quanto os planos VGBLs, eu vou discorrer nesse vídeo aqui. Gostaria já de começar comentando de um baita benefício que as pessoas têm de graça, mas acabam deixando de lado por falta de conhecimento, que é esse exemplo aqui que eu vou passar aqui para vocês. Bom, esse daqui é um post que eu fiz lá no meu Instagram, em que eu pego uma pessoa, um exemplo aqui que tem uma renda bruta tributável anual de R$500 mil. Um ponto super importante que esse benefício que eu vou comentar são apenas para as pessoas que fazem a declaração completa de imposto de renda e contribuem com o INSS, beleza? Então vamos lá. Daqui eu comparo dois cenários, né? Ela não aplicando no PGBL e ela aplicando no PGBL. Renda bruta tributável anual de 500 mil, a contribuição do PGBL, e aqui eu coloquei até esses 12%, que é super importante, que é o máximo desse benefício. Então, sem PGBL ela não aplica nada, e no PGBL aplicando 12% dos R$500 mil, que é a sua renda bruta tributável anual, dá 60 mil. E aí, o grande benefício é que quando chega a declaração para fazer e pagar o imposto, sem aplicar no PGBL, você não vai ter nenhum benefício, você vai pagar sobre a base de cálculo de R$500 mil. No entanto, se você contribuiu no ano no PGBL até os 12% aí, que é o limite, você consegue deduzir esse valor da base de cálculo do imposto de renda. Então, a base não vai ser de 500 mil, vai ser de 500 mil menos os 60 mil, que dá em torno de 440 mil. E aí, quando você chega nessas faixas de renda assim, a alíquota de imposto de renda é a mais alta, de 27,5%, só que no primeiro exemplo aqui, que não contribui com o PGBL, a pessoa vai pagar cerca de 137.500, e na outra, a pessoa utilizando o benefício vai pagar 121 mil, diferença de 16.500. Bastante razoável, né? Daí tem algumas pessoas que dizem que quando vai resgatar vai ter que pagar o imposto. Verdade, mas o que você prefere? Você prefere pagar o imposto agora ou postergar somente quando você for resgatar? E a alíquota, você prefere pagar 27,5 hoje? Ou de repente você optar por uma tabela regressiva que após 10 anos você vai pagar apenas 10%. Acho que tá fácil essa resposta, né? Aqui é uma outra imagem que eu cito quais são as fontes tributáveis que você pode considerar nesse cálculo, que são salários, soldos, vencimentos honorários, remuneração de estagiários, férias, comissões, corretagens, pensões, benefícios de previdência privada, locação ou sublocação. O que não entra nesse cálculo é o 13º salário, indenização de trabalhistas, venda de dia de férias, participação dos lucros e reembolso de despesas. Uma dica que eu deixo é que você espere chegar em novembro, comecinho de dezembro, porque você já vai ter uma noção desses valores, você calcula 12% disso e aplica em um PGBL. Só não vai deixar isso para os últimos dias de dezembro, dia 30, 31, porque tem uma grande possibilidade de você não conseguir fazer a tempo, já que esse processo leva alguns dias de aplicação. Então já coloca no seu calendário aí, 1º de dezembro, recorrência anual, aplicar 12% da sua renda bruta tributável em um PGBL. E caso você seja meu cliente, saiba que final de novembro, comecinho de dezembro, eu faço um comunicado lembrando todos vocês, beleza? Uma outra dica que eu deixo aqui para você é que caso você faça a declaração simplificada, que não tem esse benefício dos 12% do PGBL, mas só simula no programa da Receita que você faz a declaração, aplicando 12% da sua renda bruta tributável em um PGBL. E aí verifica se a declaração completa não fica mais vantajosa, você pagando menos imposto do que a simplificada. Porque se for o caso, meio que está deixando dinheiro na mesa aí sem saber. Bom, isso é tudo sobre o PGBL. Agora vamos para o VGBL, que não tem essa mamata dos 12% e tudo mais, no entanto, mantém algumas características interessantes da previdência privada. Primeiro, previdência privada não tem come-cotas. Para quem não sabe, come-cotas é uma antecipação do imposto de renda que ocorre na maioria dos fundos de investimentos, que ocorre em maio e novembro, que acaba prejudicando um pouco a rentabilidade. E olha a diferença, peguei um slide aqui do Wealth Planning da XP, que aqui está simulando uma carteira de 10 milhões de reais com uma rentabilidade bruta de 10% ao ano nos próximos 10 anos. Veja que a diferença de um fundo que tem come-cotas para um fundo que não tem é cerca de mais de R$1 milhão. Sim, no longo prazo essa diferença é bastante significativa. A previdência privada, além de não ter o come-cotas, também tem a possibilidade, caso você tenha uma visão mais de longo prazo, mais de 10 anos, no regime regressivo, segue a mesma tabelinha que eu mencionei no PGBL. A única diferença é que o PGBL, o imposto é sobre o total e o VGBL é somente sobre o rendimento. E se a gente conseguir chegar nesses 10% após 10 anos, é um imposto de renda bastante interessante, porque na maioria dos demais investimentos, né, nos fundos de investimentos, renda fixa como tesouros, CDBs, LCs, etc., a menor alíquota de imposto de renda para esses investimentos é de 15%. Então, com base nisso, se você está montando aquele seu asset allocation que eu já mencionei, com fundos de renda fixa, ou então multimercados, até mesmo de ações, que apesar de fundos de ações não terem come-cotas,
o imposto de renda deles é de 15%, coisa que na previdência privada, depois de 10 anos, pode chegar a 10%, e pode ser algo bastante interessante utilizar esse veículo para tal. Vale ressaltar, em alguns casos, os fundos de previdência privada podem ter uma taxa de administração maior do que o fundo de investimento tradicional, já que tem uma terceira parte aí, né, a seguradora. Então pode ser que suba um pouco, mas nada gritante. E lembrando que tem, pelo outro lado, em relação à questão da taxa de performance, que tem na maioria dos fundos de investimentos multimercados de ações, na previdência privada não há esse tipo de taxa. E já que eu citei essa questão de seguradora, sempre vale a pena também diversificar, não só em estratégias, mas também em seguradora. Hoje em dia há várias seguradoras que têm previdência privada, desde a XP Seguros, Icatu, Sul América e tudo mais. Sei que é muito difícil uma seguradora quebrar, mas se você pode diversificar, por que não? Muitos planos, por exemplo, tem a seguradora XP, Icatu, que é mais ou menos idêntico, que muda a seguradora, então você consegue fazer esse jogo de diversificação entre elas. E voltando para a questão da rentabilidade, a previdência privada, por mais que seja o mesmo gestor que o do fundo de investimento, às vezes não consegue replicar 100% do fundo, porque tem algumas regrinhas meio que a previdência tem, que os fundos não têm, e isso pode ser que acabe prejudicando um pouco a rentabilidade. Mas também acredito que não seja nada demais, inclusive alguns fundos de previdência acabam rendendo mais do que o fundo tradicional, que é o caso da Adam do Márcio Appel. Agora, a principal vantagem do previdenciário ao longo desse tempo foi que ele tem stops, né? Ele tem margem de risco maior do que os produtos multimercado. Como a gente acha que o passivo é um passivo de longo prazo, a gente permite uma margem maior nos produtos de previdência. Então, algumas operações a gente teve que parar, porque teve uma perda nos produtos multimercado, a gente não parou nos produtos de previdência e a gente estava certo no final. Então, ele fez com que o histórico do fundo realmente fosse espetacular ao longo do tempo. Um produto extremamente consistente. Então, na minha opinião, botando tudo na balança, se você tem um horizonte mais de 10 anos, pensa no asset allocation e tudo mais, para mim faz mais sentido alocar na previdência privada do que num fundo de investimento. No entanto, se você tem um horizonte menor, aí vale a pena deixar no fundo de investimentos mesmo. E tudo isso, claro que a gestão que eu estou falando tem a versão previdenciária. Tem muitos excelentes gestores que têm um fundo de investimento que não tem a previdência privada, aí tem que ser no fundo mesmo. E por último, e não menos importante, a previdência privada tem um baita benefício na questão sucessória. Caso ocorra alguma coisa com você, em menos de 30 dias os beneficiários recebem esse valor. Não entra em inventário, que é um processo longo, demorado, que pode ser bastante custoso, e também, dependendo do estado, não vai precisar pagar o ITCMD, que é o Imposto de Causa Morte e Doação, que pode chegar até 8% e talvez até aumente esse imposto aqui no nosso país. Essa questão de pagar ou não o ITCMD da Previdência Privada sempre sai em casos nos jornais, que a Justiça fala X, depois volta para Y, etc. Mas os mais complicados, tretas, seriam os PGBLs. Já os VGBLs, que têm realmente mais caráter de seguros, muito provavelmente não vai precisar pagar ITCMD. Estamos já chegando no fim desse vídeo, mas gostaria de deixar uma outra dica importante, que na previdência privada, diferente dos fundos, se você quiser migrar de um para o outro, você vai precisar resgatar, pagar o imposto e fazer a migração. Na previdência privada, você não precisa resgatar, você faz a portabilidade, como faz uma portabilidade de linha telefônica da Vivo para TIM. Os benefícios, como a questão do tempo, que você já deixou o dinheiro aplicado, às vezes optou pela tabela regressiva, passou 5, 6 anos, isso permanece. A única coisa que você precisa se atentar é em relação à tábua atuarial. E isso tem a ver diretamente com a nossa expectativa de vida, que impacta diretamente com uma possível adesão de renda vitalícia, renda por X anos, que no final lá, quando a gente for se aposentar, a gente tem essa possibilidade na previdência privada, que hoje em dia geralmente não faz muito sentido, porque essa tábua atuarial está sempre sendo atualizada de acordo com a nossa expectativa, que vai aumentando, e muitas vezes acaba melhor resgatando aos poucos do que aderir a um tipo desse benefício. Mas enfim, aonde eu quero chegar nisso tudo? Que caso você tenha uma tábua atuarial mais antiga, fez a previdência, sei lá, 20, 30 anos atrás, pode ser que faça bastante sentido você aderir para um benefício desses, já que a expectativa de vida nessas tábuas atuariais mais antigas era bem menor e com certeza você vai ter um benefício muito mais interessante do que a tábua atuarial de hoje em dia. Caso você seja esse sortudo ou sortuda que conseguiu aplicar na previdência privada lá atrás com a tábua atuarial mais antiga, por mais que a previdência, a rentabilidade não esteja indo tão bem assim, né, que muitos dos grandes bancões meio que perdem até para o CDI no médio e longo prazo, mas não faz sentido você migrar e perder esse benefício da tábua atuarial. Talvez você faça a portabilidade, não de todo o valor, mas de uma parte dela para uma melhor, que renda mais, vai estar com a tábua atuarial
nova, mais atualizada, que às vezes não vale muito a pena o benefício que eu mencionei, mas quando você decidir se aposentar e ter a renda vitalícia ou renda por X anos, você faz a portabilidade de volta com o valor total e acaba aderindo o benefício desejado. Isso é apenas uma ideia, o que eu aconselho é que você verifique com a instituição que você tem essa previdência privada mais antiga, se de fato isso é possível ou não. Só não vai, pelo amor de Deus, pedir a portabilidade total dessa previdência privada mais antiga com a tabuatorial lá do passado, porque se você realizar, depois não tem mais volta. Aí seria um desperdício de um baita benefício que a gente não encontra mais hoje em dia. Bom, acho que os principais pontos são esses. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários, me manda mensagem, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, até mais.